Boa noite, tudo bom? Estamos aqui hoje com mais uma live com um assunto muito interessante. O nosso assunto de hoje será os óleos essenciais no como anti-envelhecimento. Olha que interessante. Os óleos essenciais, eles sempre tiveram uma abordagem como antioxidante. Existem vários estudos, várias comprovações e tradicionalmente ele vem sendo utilizado para essa finalidade. E aí hoje nós vamos entender aqui como que é feita essa atividade, por que acontece essa atividade antioxidante dos óleos essenciais. Aí pensando, nossa, antioxidante, né? Nós lembramos de envelhecimento. E a gente se pergunta sempre, né? Por que a gente envelhece? Por que a nossa pele envelhece? Por que o nosso corpo envelhece? E existem pessoas que envelhecem mais, envelhecem menos. Ou atualmente, né, estatisticamente, a nossa expectativa de vida aumentou muito. Então, existe um grande número, um aumento do número de idosos no mundo todo. E isso significa que as pessoas estão vivendo mais. Mas elas estão vivendo mais, significa que elas estão vivendo bem? Porque hoje não basta mais eu envelhecer, eu ter uma longevidade, eu ter muitos anos. E as pessoas querem viver bem, elas querem autonomia, elas querem independência. No entanto, que o idoso de hoje é bem diferente do idoso de 10, 20 anos atrás. Né? Hoje em dia, as pessoas com 60 anos, 65 anos, nem são mais consideradas idosas. E a gente fala segunda idade, terceira idade, hoje já temos quarta idade. Isso porque nós estamos vivendo mais. E para isso existem vários recursos, né? Existem recursos na medicina, existe uma consciência melhor, o tipo de trabalho, mas o que mais vai interferir nessa sua longevidade, na sua qualidade de vida, o que seria, né? Vão ser suas escolhas. O que você escolheu fazer, o que você escolheu fazer durante esse tempo com o seu corpo. Quais os produtos você utiliza, quais alimentos você escolhe. E depende também do nosso estilo de vida. Se eu peguei muito sol, se eu peguei pouco sol, se eu não protegi a minha pele, se eu consumi substâncias que podem ser tóxicas por nosso organismo. Porque nós consumimos substâncias que são extremamente oxidativas. O próprio fato da gente respirar, nós estamos envelhecendo, acelera o processo de oxidação, porque, né, o processo de respiração, nosso metabolismo oxidativo, ele libera substâncias que oxidam, ou seja, que causam morte celular. E nosso corpo tem naturalmente substâncias que vão reverter essa oxidação, porém nós temos muitos outros fatores que podem causar esse tipo de problema, e aí isso pode gerar vários outros problemas, várias patologias, enfim, nós estamos suscetíveis a isso. Mas falando um pouco de beleza, né, falando um pouco de envelhecimento de pele, né, porque hoje eu vou abordar aqui os óleos essenciais para o envelhecimento da sua pele. Como que eu vou tratar isso, né? Porque nós não escolhemos envelhecer, né? A gente precisa envelhecer, significa que a gente está vivendo, mas a gente pode escolher como nós queremos envelhecer. E aí entra a beleza. O perfil de beleza mudou muito, as pessoas querem ser saudáveis. Beleza virou sinônimo de ser saudável, ter saúde. Beleza virou sinônimo de ser feliz. Já viu uma pessoa feliz feia? Não. Ela é contagiante. A pele dela, o cabelo dela, a unha, o corpo. O corpo responde à felicidade. Nosso corpo, quando estamos felizes, o nosso corpo ele produz várias substâncias que faz isso, nos dá mais vitalidade. Aquela vitalidade vista e percebida. Né? Isso que é o mais legal. E aí, então, no final, nós nos perguntamos, e aí, você é feliz? Você já se perguntou isso? Você é feliz? Você está feliz? Você demonstra isso na sua pele? Né? Porque às vezes você está triste, não significa que você fica chorando por aí, mas quando você está triste, esse pensamento, esse sentimento faz com que a gente produza outros tipos de substâncias também que vão refletir diretamente na nossa pele. Então, gente, para ser feliz, primeira coisa, para ter uma pele bonita, vamos ser felizes. E aí a gente se pergunta, mas eu sou bonito? Porque hoje, pensa bem, as pessoas fazem selfie o tempo todo, as pessoas se expõem o tempo todo, elas querem se mostrar. Não temos mais um padrão de beleza falando, olha, eu quero ser que nem a fulana, XYZ.
Não, eu quero ser eu mesma, mas eu quero uma versão melhor de mim mesma. Então, para isso, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer o que é melhor para mim. E aí a gente tem que pensar, né, que a beleza, ela é também um tipo de felicidade. Ou a felicidade é um tipo de beleza. Aí eu fui procurar no dicionário. O que é essa tal felicidade, né? O que é felicidade? Aí eu vou ler para vocês o que eu achei aqui no dicionário. Fala o seguinte: felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções e sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual e paz interior. E aí eu quero cuidar de mim. Então essa questão de você querer cuidar de você vai fazer você feliz. A gente não vai querer parar mais. E eu quero fazer isso fazendo o quê? Eu quero melhorar, eu quero produtos que me façam bem, produtos que façam bem para o planeta, fazem bem para o planeta. E aí eu já assumi que os óleos essenciais fazem bem para mim. Eu uso os óleos essenciais há mais ou menos 12 anos. E eu acho que eu tenho tido bons resultados. Ele já faz parte da minha vida. Eu não consigo imaginar viver sem os óleos essenciais. Fora toda a questão técnica, toda a explicação que a gente precisa ter de mecanismos técnicos ou não. E no final, o que eu acho? Que incluir esse tipo de produtos, substâncias no nosso dia a dia, a gente pensa que realmente vai fazer a diferença. Então é simples, é a simplicidade. Como que ele transforma a nossa vida? Então a gente passa a querer viver mais, a gente muda nossos hábitos de consumo. Então eu quero consumir coisas que poluam menos, eu quero consumir coisas que façam bem para mim. E também, né, ele não produz muito lixo. Enfim, existe toda uma conscientização em cima desse mundo sustentável de produtos naturais, e isso tem crescido muito. Então, quem tem comércio, quem trabalha com estética, quem atende pessoas que faz tanto procedimentos estéticos, podólogos, cabeleireiros, o farmacêutico que está lá na farmácia, a pessoa que entra lá, ela quer algo mais natural. Porque a gente tem essa proximidade com a natureza, essa sensação que aquilo vai de fato me fazer bem, e vai mesmo, acredite nisso, né? E aí essa sensação de felicidade, essa sensação que nós estamos fazendo a coisa certa, e fazer as escolhas certas vai refletir aonde? Na nossa pele. Então a pele vai mostrar que nós estamos bem de saúde. E não é fazer uma maquiagem e tampar tudo. Eu quero com a cara limpa falar, olha, eu estou bem. Esse objetivo, né, a ser alcançado. E aí nosso organismo ele fica como? Em sintonia. E as nossas reações metabólicas, elas tornam-se mais eficientes. E aí sim, o verdadeiro sentir-se bem vai refletir fisicamente, no nosso estado físico e também no nosso estado emocional. E aí a gente começa assim pelo estresse. O estresse envelhece sim. O estresse me faz envelhecer mais rápido. E aí eu tenho uma outra questão, né? Qual a idade? Se eu tenho uma idade, será que a minha idade, né, em termos de números de anos, ela é igual à idade que eu aparento ter? Porque isso também é a coisa mais difícil hoje em dia, a gente acertar a idade de alguém. Né? Antigamente não, a gente já sabia quem passou dos 30, quem passou dos 40, quem passou dos 50. Hoje tá bem difícil, viu? Tá difícil mesmo. E aí a gente pensa, e o estresse? O estresse é algo que vai acelerar o nosso envelhecimento celular. Então eu posso não ter vários anos de vida, mas a minha pele pode aparentar que sim, tem alguma coisa errada, eu aparento ser mais velha do que realmente sou. Mas aí a gente se pergunta por quê, né? E o estresse, gente, por incrível que pareça. Eu tenho falado muito estresse. E é verdade, o estresse está diretamente relacionado ao nosso processo de envelhecimento. Por quê? Porque ele afeta todos os nossos sistemas. Ele afeta todo o sistema do meu corpo, todos. Ele afeta meu sistema nervoso, meu sistema cardiovascular, meu sistema digestivo,
sabe? Ele atua no meu sistema urinário, trato urinário, meu sistema músculo-esquelético, ele afeta tudo. Então, o estresse é isso que a gente precisa cuidar. Eu tô estressada, então a gente começa a pensar, quando eu falo estou estressada, e o que eu preciso fazer para mudar isso? Você tem que mudar isso agora, você não pode estressar. Então, o que você tem que mudar? O que você precisa fazer para você não ficar tão estressado, conseguir dormir melhor? Ah, a vida é difícil, o mundo é ruim e tal, mas a gente tá aí, é isso que a gente tem. E agora? Como é que nós vamos fazer? Então, assim, a primeira função, né, é isso. E aí, a nossa pele, o nosso cabelo, as nossas unhas, que estão na extremidade do nosso corpo, eles não são prioridades para sua sobrevivência, né, segundo o nosso próprio organismo. E aí ele não vai dar prioridade, a gente já falou isso daqui. Ele não vai dar prioridade de nutrientes. Aí eu preciso passar alguma coisa na minha pele para mudar isso. Não, eu quero a minha pele bonita, saudável, por mais que você esteja, né, aquela coisa. Mas a ideia não é essa. A ideia é a transformação. É você se transformar e realmente amanhã, acordar de manhã e pensar bem em cada escolha que você fizer, em cada alimento que você escolher comer, em cada produto que você escolher passar. Então, eu vou lançar aí um desafio para vocês começarem a pensar realmente nisso. E os óleos essenciais, eles estão diretamente relacionados com isso. Porque eles são o quê? Ferramentas. E o conhecimento do óleo essencial, ele é fundamental. Então eu posso, não é a questão que vai resolver todos os meus problemas, mas eu vou dar uma dica para vocês, é um segredo que eu vou contar aqui para vocês entenderem de fato o real papel do óleo essencial no nosso corpo, porque para mim demorou a cair essa ficha. Eu trabalho com óleos essenciais, eu uso óleos essenciais há 12 anos, eu respiro óleos essenciais durante 24 horas do meu dia. Tanto fisicamente como mentalmente. Eu estudo óleo essencial, eu dou aula de óleo essencial, eu trabalho com óleo essencial. Quando eu não estou desenvolvendo produto, eu estou estudando, estou fazendo uma pesquisa, estou publicando, estou dando aula. Então, demorou a cair a ficha. Qual é o grande segredo? Você tem que entender o seu corpo. Nós temos que entender a nossa fisiologia, os nossos mecanismos fisiológicos. Se você entender o mecanismo fisiológico, você vai entender como o óleo essencial vai funcionar. É simples e não é. É simples e não é. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, se você quer trabalhar com óleo essencial, se você quer oferecer óleo essencial numa formulação, se você quer oferecer óleo essencial como um ativo dentro de um procedimento, você precisa entender a fisiologia, entender como ele funciona, como o nosso corpo reage. Entender de uma forma, na totalidade. Então, quando eu falo de pele, vocês podem ver, eu tô aqui falando de pele, que a pele envelhece, o cabelo cai, a unha fica fraca. Mas nós estamos falando de quê? De algo sistêmico. Algo que afeta realmente todo o nosso corpo. Então, isso é a questão, assim, a palavra-chave. É você entender como acontece o seu corpo, é você entender o que limita e por quê. Essa é a grande questão. Então, na hora que você começar a pensar como o seu corpo está funcionando, porque se você sente dor todo dia, tá errado. Se você tem dor de cabeça todo dia, tá errado. Se você tá com rinite, sinusite todos os dias, tá errado. Isso não é para ser o normal, isso é para ser de vez em quando que acontece. Eu não posso estar assim o tempo todo. Eu não posso estar chateado o tempo todo. Eu não posso ter dor de estômago o tempo todo. Significa que tem algo errado no seu organismo. A gente precisa alinhar isso. A gente precisa tentar entender e falar o que eu posso fazer para mudar isso. E a gente pode fazer muita coisa. Acredite que tem muita coisa disponível aí. Não só óleos essenciais, como alimentos, os fitoterápicos, as plantas medicinais, produtos cosméticos que são desenvolvidos com alta tecnologia e que vai trazer saúde, vai trazer bem-estar, vai trazer beleza, sabe? E sem trazer sem causar problemas, não para você, com redução de efeitos colaterais. E também não vai fazer mal para o seu planeta. Então, quando você lavar o seu cabelo com um shampoo, pense que aquele shampoo depois vai para o rio. E aí, o que vai acontecer? Quando você usar um produto que você vai retirar, né? Então, isso a gente tem que pensar. Então, o estresse, né, que a gente estava falando, vai atuar diretamente. Então, concluindo um pouco aqui, o que eu preciso fazer? Então, hábitos de vida. Então, pense aí, fala
seu hábito de vida, repense. Em que meio você vive? Também é necessário, porque o meio nos afeta totalmente. Nós nos adaptamos ao nosso meio, o nosso corpo reage ao nosso meio. Então, em que meio você vive? O que significa esse meio que eu vivo? Aonde você está, como você dorme, aonde você mora, eu não posso mudar, mas também as pessoas que você convive. Tudo isso você tem que pensar, tá? A sua exposição externa, como você se expõe. Eu ando de ônibus, eu me exponho ao sol o tempo todo, é poluição o tempo todo. Não, eu moro na praia, um lugar maravilhoso, não tem estresse. Então, assim, você tem um jeito diferente de se proteger. Eu posso me proteger? Claro, né? A nossa alimentação, lógico, é fundamental, né? Não é à toa que eles falam que a gente é o que a gente come. E também a questão genética, lógico. E aí uma coisa interessante, que o nosso corpo, ele não foi feito para envelhecer, mas ele é programado para envelhecer, né? Os cientistas ainda não entenderam como, porque o nosso mecanismo de recuperação celular, ele é tão perfeito. E aí, de repente, em algum momento, aquilo diminui, né? Qual razão a gente não sabe, né? Um dia a gente vai descobrir, sei lá o que é, pode ser até castigo, né? Mas enfim, ele não foi feito para isso, porque o nosso corpo ele é muito perfeito. Mas nosso corpo ele é programado para envelhecer. Então, cada um de nós temos um programa de como eu vou envelhecer. E aí, se você não tiver nenhum fator externo, você tem como se fosse um limiar de envelhecimento, né? E aí, dependendo do estilo de vida, se você é fumante, se você bebe muito, se você não cuida do seu fígado, o fígado é muito importante. O nosso fígado, ele aguenta uma barra pesadíssima, ele tá ali firme e forte. Mas a gente abusa dele, viu? Isso é bem verdade, né? E aí, isso, com todos esses fatores externos, então esse limiar de envelhecimento, ele começa a piorar. Ele vai piorar, você vai envelhecer mais rápido, né? No sentido de morte celular, de falência de órgão, de falência de renovação. A sua pele já passa a se renovar menos naturalmente. Mas se eu não tomo uma atitude, ela vai se renovar menos e menos e menos e menos. E aí a sua aparência, ela vai estampar isso, né? Então nós somos responsáveis por isso. E isso é uma questão muito interessante em relação ao envelhecimento, porque eu, como farmacêutica, eu sempre ouvi assim, qual que é a fórmula da longevidade? Qual que é a fórmula da beleza? E aí em congressos de estética, congressos de medicina estética, que eu participei bastante, e a gente viu verdadeiras loucuras e o que as pessoas se submetem, né, para ter atalhos, né? E a gente ouvia assim sempre falar isso. Mas isso é uma coisa tão cultural nossa, do ser humano, que os alquimistas lá atrás já procuravam a fórmula da longevidade. E é muito engraçado que eles tentavam, viu, desenvolver da mesma forma que nós estamos aqui ainda tentando desenvolver essa fórmula. Então, o primeiro alquimista, lá na Idade Média, ele desenvolveu uma proposta de cura universal de doenças. Então, era o elixir da longa-vida. Aí ele falava, o elixir da longa-vida, eu vou tomar isso, eu não vou ter doença nenhuma, né? Uma coisa utópica. E aí tem uma lenda na Grécia Antiga, que tem uma feiticeira, que é chamada Feiticeira Medeia, né? Então, as bruxas de plantão. Então, a Feiticeira Medeia, né, uma lenda grega antiga, ela criou a poção da juventude eterna para o rei Esão. E ela deu a lenda diz, né, que ela deu esse elixir, né, para ele, essa poção da juventude eterna para ele, e ele saltou prontamente do seu leito de enfermo, explodindo de energia e vitalidade. Então eles tinham isso na cabeça, que existia uma fórmula. Qual é a fórmula, né? Tem também a história de um papa, né? O Papa Inocêncio, né? Gente, isso aqui tudo eu vi em livro de história, tá? Então o Papa Inocêncio, ele achava que se fizesse transfusão de sangue de uma pessoa mais jovem para uma pessoa mais velha, eu ficaria mais jovem. Olha isso, então eu vou pegar o sangue de um jovem e vou ficar jovem. Que envelhecer sempre foi uma coisa muito, né? As pessoas a humanidade não aceita isso. A humanidade não aceita que, né? Eu vou acabar um dia, né? Isso é complicado. E aí também teve começou a coisa
ficar mais séria. Então, quando foi em 1889, teve um estudo onde houve injeções com macerados de testículos de cães, que eles achavam os homens, né, para manter a virilidade, para manter a força, a juventude. Eles começaram a fazer injeção de testículo macerado de cães. Olha que loucura. E aí tem um outro aqui que eu achei também interessante. Tem vários, mas uns bem absurdos. Aí tem outro aqui também, que foi em 1951, doutora Anna Aslan. Ela desenvolveu uma substância à base de procaína, que também falava que aquilo aumentava a longevidade. Hoje a gente sabe, gente, que tudo isso é um risco para a saúde, não tem nada disso, né? A questão não é essa. Não existe atalhos. Tem procedimentos que vai fazer isso mais rápido? Tem. Mas a questão é, por dentro, como a gente tá. Então, essa que é a minha proposta. Então, não existe uma pílula da beleza. O que existe é mudança de hábito, é consciência, é cuidar do nosso meio, é cuidar da gente e cuidar do nosso meio. Porque a gente sabe, né, que isso realmente nos afeta. Isso está diretamente relacionado à nossa sobrevivência e à nossa longevidade e à nossa aparência também, tá? Então, o que é isso, o mercado, ele não fala nem mais de parecer mais jovem. Eu quero ter a minha idade. Eu quero envelhecer naquilo que foi determinado geneticamente. Eu não quero envelhecer mais nem menos. E eu quero ser feliz, né? Eu acho que isso é a condição. Só que a felicidade a gente tem que pensar em algo que não é alcançável, algo que está aqui. Por que eu não posso ser feliz agora, não é mesmo? E todas as terapias hoje, elas estão embasadas com o quê? Em quê? Em alterações biológicas, alterações fisiológicas do nosso próprio organismo. Então, são substâncias que elas podem retardar o processo de envelhecimento ou impedir o nosso processo acelerado de envelhecimento. E aí eu falo para vocês, desconfie de milagres. Quando vocês veem uma coisa milagrosa demais, já olha assim, fala, será? Tá? Antes de fazer loucura, pesquise, consulte profissionais, saiba se isso é bom para você mesmo, desconfie, tá? Tomem cuidado. Lembre-se, o principal é cuidar da saúde. E quais são essas substâncias? Então, essas substâncias, elas são chamadas de substâncias antioxidantes. Pensa assim, é uma substância antioxidante, aquela que não oxida, impede a oxidação. O que é a oxidação? Basicamente, a oxidação é rompimento de célula, é redução no processo de proliferação celular, né? Ou redução na velocidade de renovação celular. Porque quando eu tô falando de pele, a nossa pele, ela tem uma capacidade de renovação necessária, porque a gente precisa manter a integridade, né? Do nosso maior órgão, o maior órgão do nosso corpo, que é a pele, a gente precisa manter a integridade, porque ele nos protege, ele protege nossos órgãos, ele protege o nosso corpo, então precisa estar íntegra, protege de infecções, controle de temperatura, enfim, a pele tem diversas funções. Então, essas substâncias antioxidantes são substâncias que podem atuar tanto a nível central, a nível sistêmico, como a nível local também. Então, esses óleos essenciais que eu vou falar para vocês aqui são óleos essenciais que vão atuar localmente. Eles vão atender a necessidade da sua pele. E aí eu vou falar uma coisa muito interessante aqui para vocês, né? A nossa pele, lógico, está diretamente relacionada à nossa aparência. E aí, o que o óleo essencial vai fazer? Quando a nossa pele envelhece, a gente vai percebendo isso no decorrer do tempo, a formação de linha de expressão e tudo mais, a pele vai afinando, ela vai afinando. E por que ela afina? Por que ela afina? Porque eu tenho camadas de células, né? Eu tenho um tecido epitelial que é formado de células que nós chamamos de queratinócitos. Essas células produzem queratina, elas produzem proteínas e elas também são responsáveis para a formação aqui da nossa pele, onde a gente toca, né? Ela é responsável por manter íntegro os nossos sensores, os nossos receptores, enfim, é um sistema bem, bem complexo. Então, essas substâncias, elas vão garantir que meus queratinócitos, basicamente, eles continuem trabalhando e continuem produzindo tudo que eles precisam produzir, tá? E aí, o que vai acontecer? Os óleos essenciais, eles vão atuar nesse queratinócito. Se não atuar diretamente, vai atuar indiretamente.
E ele vai manter saudável essa estrutura da minha pele, que vem desde lá de baixo, da parte de hidratação, na parte da nossa pele, onde eu tenho queratina, onde eu tenho fibroblastos, onde eu tenho ácido hialurônico, onde eu tenho água, onde eu tenho nutrientes. Ali onde tudo acontece. Porque tudo que tem ali é importante para manter a integridade das minhas células, que são responsáveis pela a camada mais externa, que é onde eu vejo, é onde a gente vê se a pessoa está bem ou não. Não é isso? Então, essa questão física, essa questão tópica, tá? E aí, esses antioxidantes são substâncias capazes de atrasar ou inibir a oxidação, né, dos substratos que estão no nosso corpo. E o papel deles é proteger essas células saudáveis do organismo contra a ação oxidante de substâncias que chamamos de radicais livres. O que é esse radical livre? Radical livre é uma moléculazinha louca para se ligar, e na hora que ela se liga, ela prejudica aquela célula. E ela acaba vindo a causar morte celular. Então, a atividade antioxidante são atividades biológicas muito importantes atribuídas aos óleos essenciais. E quando a gente busca na literatura qual é a função dos óleos essenciais, para praticamente todos eles apresenta essa atividade antioxidante. Porque o óleo essencial, em sua própria natureza, mesmo na planta, ele tem a função de proteção. E essa proteção é proteção contra inflamação, contra micro-organismos e também contra o próprio desequilíbrio celular do seu corpo. E essa função, explicando de uma forma assim mais simples, ela é transferida para a gente também quando a gente aplica em nossa pele. Ah, mas eu posso usar qualquer óleo essencial de qualquer jeito? Lógico que não. Eu preciso dosar, eu preciso saber como eu vou distribuir isso. Então, eu preciso conhecer a minha fisiologia, eu preciso saber a concentração de óleo essencial que eu devo utilizar, quando utilizar e como utilizar. E eu tenho que conhecer também como esse óleo essencial vai se comportar no meu corpo. Então, não existe milagre. Então, quando eu falo de oxidação, por exemplo, se a gente tem sobrepeso, a pessoa que tem obesidade, ela gera muito mais radicais livres, ela gera muito mais substâncias que são substâncias que podem causar vários tipos de doença. Por exemplo, câncer. Por exemplo, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, sabe? Pessoas que, se eu não tenho diabetes, tudo é um desequilíbrio. E aí, dependendo aonde esse radical livre vai atacar, eu vou ter outros problemas. Isso eu extrapolando até a pele. Então, essas substâncias antioxidantes, elas estão muito além da nossa pele. Eu vou abordar a pele, mas isso aí é um assunto infindável, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando a pele está danificada, então a gente sofreu uma lesão nessa pele, tá? A pele está danificada. Então, o que acontece? Para reparar esse dano, acontece um fenômeno que todo mundo conhece na nossa pele, chamada inflamação. E aí instala ali um processo inflamatório. O processo inflamatório nada mais é a tentativa do seu corpo ou o êxito do seu corpo de recuperar a sua pele. Só que muitas vezes esse processo inflamatório ele dura muito tempo. E ele não era para durar tanto tempo assim. Mas por que ele está durando tanto tempo assim? Por conta da ineficiência do seu sistema. Por causa de diversos problemas. Então, quando eu falo assim, eu vou colocar uma substância anti-inflamatória, significa que o processo inflamatório que está lá instalado, ele está mais prejudicando do que ajudando o seu corpo. E quanto mais tempo demora esse processo inflamatório, mais rápido você envelhece. Então, isso aumenta o processo de envelhecimento da sua pele. E eu posso extrapolar, não só na pele, mas também, né, em outros lugares, né? Então, olha só, isso tudo vai contribuir com o quê? Com uma diminuição e da formação do seu tecido cicatricial. E isso também é outra questão muito importante, que tem gente que se machuca e forma a formação da cicatriz é uma forma do seu corpo de resolver um problema mais rápido, quando ele acha que você está exposto à contaminação, sujeito à contaminação antimicrobiana. Então, o que vai acontecer na minha pele? O meu óleo essencial vai atuar como antioxidante, protegendo os queratinócitos, tornando o queratinócito mais eficiente. Ele vai também fazer com que
reduz esse processo inflamatório instalado exagerado e também ele vai controlar a entrada de micro-organismo. Então, os óleos essenciais que eu vou utilizar, todos eles vão ter função antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, ou antifúngico, ou antiviral. Tá? Eles vão ter essa finalidade. E aí, quando você busca na literatura, é muito interessante, porque eles buscam moléculas, eles fazem um estudo comparativo com as moléculas que estão presentes naquele óleo essencial. Eles estudam o óleo essencial completo, em estudos in vitro, basicamente. Eles fazem o teste em tecido. Eles regulam quais são os mediadores químicos que o seu corpo está produzindo mais ou menos. E tem óleos essenciais que são bem específicos. Eles têm vias de ação, mecanismos de ação bem específicos. E aí, para eu poder entender e associar esses óleos essenciais, eu tenho que entender esses mecanismos, como eles funcionam. E também preciso entender a fisiologia para saber se o meu corpo, ele está... se o meu corpo... o que ele realmente precisa. Como que eu faço para resolver aquela questão ali? E os óleos essenciais também, eles contêm substâncias que são natureza lipofílicas. E isso, o que vai acontecer? Ele vai ter uma interação com a parte lipofílica da minha membrana celular, porque a membrana celular ela é feita de fosfolipídios. E aí, por ele ter a mesma afinidade química, a mesma compatibilidade química, ele pode atuar diretamente na minha célula. E aí ele vai atuar em produção, na modulação de certas enzimas, seja inibindo, seja estimulando. Ele vai atuar nos canais iônicos que estão na membrana celular. Ele também pode atuar nos receptores que estão lá na membrana celular. E aí, no caso da pele, tem duas substâncias, duas enzimas que são muito estudadas em processos inflamatórios e também processos de degradação celular, que são a 5-lipooxigenase, que a gente chama de 5-LOX. Então, a lipooxigenase, a 5-lipooxigenase, ela está presente nas células inflamatórias. Então, ela comanda a cascata de reação da inflamação. Então, se eu impedir que ela trabalhe, que ela atue, se eu bloquear essa enzima, eu vou impedir o meu processo inflamatório, que ele dê andamento no meu processo inflamatório. Alguns óleos essenciais alguns não vão atuar nessa enzima, mas ele vai atuar num processo inflamatório na cadeia mais para frente. Aí vai depender do tipo de óleo essencial. Como eu sei isso? Estudando, pesquisando, ver quem estudou e como que eles definiram onde cada óleo essencial vai atuar. Tá? Mas muitos deles vão atuar nessa enzima que é a 5-lipooxigenase. E tem uma outra enzima que chama elastase humana, que é a HLE. Essa elastase humana, ela é responsável por quebrar a fibra de colágeno e elastina. E aí, o que acontece? Se eu quebro fibra de colágeno e elastina, a minha pele envelhece muito mais rápido. Eu vou ter ruga. Eu vou ter sulcos de ruga, eu vou ter flacidez na minha pele, o aspecto da minha pele fica realmente muito envelhecido. E aí, tem óleos essenciais que vão inibir a ação dessa enzima especificamente. Tem também alguns óleos essenciais que eles vão estar envolvidos na produção de enzimas, na estimulação de enzimas que atuam na formação da ceramida nos queratinócitos, por exemplo. Tá? E aí ele vai contribuir também para a saúde da sua pele. Então eu tenho a óleo essencial que vai atuar em enzimas que degradam, que atuam no processo de inflamação. Eles vão atuar também em evitar o processo de quebra de elastina e colágeno. E também vou ter óleo essencial que vai ajudar a produção de proteínas de sustentação e proteção da minha pele. E aí, esses óleos essenciais, né, eles tem essa classificação, essa denominação como antioxidante. Então, se eu falar que ele é antioxidante, eu vou estar falando que ele tem um efeito protetor para minha pele, vai impedir o envelhecimento e vai impedir morte celular. E, ao mesmo tempo, ele vai otimizar o meu metabolismo celular, protegendo a minha pele, fazendo com que ela não fique tão desgastada, tá? É claro que ele sozinho não vai resolver tudo. Lembre-se, é todo um conjunto. Então, eu vou atuar na minha pele de uma forma realmente metabólica. Então, meu óleo essencial vai atuar diretamente no meu metabolismo celular. Ele não vai ser uma maquiagem, ou seja, uma maquiagem que eu falo é um produto que vai inflar minha pele artificialmente. Ele vai, de fato, fazer a minha célula trabalhar pela
né, recuperar. Olha, você está trabalhando meia boca por causa disso. Tira. Você vai tirar a célula daquele ambiente ruim e vai dar um ambiente rico para ela trabalhar e para ela se desenvolver, tá? E aí, como que a gente vê isso? Então, no meu dia a dia, eu desenvolvo fórmulas, né? O meu dia a dia mesmo é desenvolver fórmulas. E quando você coloca o óleo essencial dentro de uma fórmula, você consegue otimizar ainda melhor o funcionamento, o potencial que a gente chama de fitocosmecêutico. Olha que nome sensacional. Então, eu tenho o cosmecêutico, né, que é o cosmético que atua no envelhecimento, mas eu tenho o fitocosmecêutico. Então, é isso que o óleo essencial é quando eu vou tratar a aparência. Então, ele é um fitocosmecêutico. Então, eu vou poder desenvolver várias formulações, da cabeça aos pés, agregando também atividades de outros componentes da planta, por exemplo, extratos, óleos vegetais, manteigas, entendeu? E tudo isso vai atuar em conjunto e aí eu vou poder desenvolver um cosmético que é anti-age, anti-envelhecimento. Alguns falam que é pro-age, né? Porque vai evidenciar, vai melhorar a pessoa para aquela idade, tá? E aí eu vou poder fazer o que? Misturas sinérgicas. E essas misturas sinérgicas vão ser capazes de não só proteger a nossa pele artificialmente, mas vai proteger DNA, vai proteger proteínas. Ela também vai retardar, que a gente chama de senescência celular. Então, ela vai retardar o meu processo de envelhecimento. E isso na cosmetologia é algo muito promissor e é algo muito utilizado, tá? E eles têm um papel de fornecer proteção contra os danos oxidativos da pele, ação anti-inflamatória, inibição de citocinas pró-inflamatórias, né? Ele inibe monócitos, macrófagos, todas aquelas células, né, de fagocitose. Ele também vai inibir a oxidação de lipopolissacarídeos. E também vai melhorar até a nossa oxidação externa, que o nosso manto hidrolipídio, ele oxida, que significa o quê? Eu produzo muito sebo por um desequilíbrio, esse sebo que está ali na minha pele, ele oxida. E aí a gente tem aquela sensação que eu quero lavar meu rosto, sabe? Quando você sua muito junto com algum produto que você está utilizando, aquela sensação de a pele abafada, que não consegue transpirar. E aí eles vão atuar também nessa limpeza. E eu vou poder colocar componentes hidrossolúveis também, como os hidrolatos, as águas termais, enfim, existe muita tecnologia envolvida nisso, muito estudo, e aí você consegue, dentro de uma indústria, a gente consegue otimizar muito esses resultados. Mas aí eu posso escolher esses produtos, é interessante também você escolher esse tipo de produto. E também eu posso utilizar os óleos essenciais, tá, na minha casa. Então, vamos lá. O que mais aqui? Deixa eu ver. E aí, tem um estudo aqui que mostrou o seguinte. Alguns óleos essenciais, eles vão atuar diretamente na 5-lipooxigenase, né? Nessa enzima que eu falei lá atrás, que é uma enzima que ela é inflamatória. Ela estimula o processo de inflamação, então eles vão atuar como anti-inflamatórios. Então, se eu tenho óleo essencial que atua como anti-inflamatório, ele vai fazer com que o processo inflamatório do nosso corpo, que está exagerado, ele vai diminuir. E assim, a minha pele não vai ficando tão fina, que quanto mais fina a minha pele ficar, significa que menos camadas de célula eu vou ter. E o que causa esse afinamento da pele são substâncias pró-inflamatórias. Então, o óleo essencial ele vai impedir esse afinamento da pele. Então, nesse estudo, foi um estudo... foi feito, se não me engano, em 2006 ou 2007. Ele fez o seguinte, eles analisaram o óleo essencial de mirra, sândalo, cedro, os óleos cítricos que são ricos em limoneno, e também que laranja doce, tangerina, laranja amarga, grapefruit, todos eles vão atuar nessa enzima, alguns mais e outros menos, tá? E aí, na verdade, foi em 2003, perdão, gente. E aí, no ano seguinte, teve um estudo que falando também do potencial dos óleos essenciais, aonde na inibição daquela enzima que degrada colágeno e elastina. E essa enzima que é a elastase humana, né? Então, alguns óleos essenciais, eles atuaram diretamente na elastase. E ela
Também aqui, ó, eles colocaram no estudo também que ela vai estar envolvida na degradação da matriz do colágeno da elastina. Então, ela vai atuar diretamente nessa elasticidade. E aí, o que estimula a ação dessa enzima? Vou falar para vocês. O que estimula essa enzima a trabalhar mais? A gente não quer que ela trabalhe muito, não é mesmo? Mas o que estimula ela a trabalhar mais é radiação V. Olha só que interessante. Então, quais são esses óleos essenciais? Então, vamos lá, o gerânio. O gerânio, ele tem uma atividade anti-inflamatória e também uma atividade antioxidante. A atividade anti-inflamatória do gerânio ela é pela inibição da 5-lipoxigenase também. E ele vai atuar também como uma atividade protetora da membrana celular e vai estimular também a proliferação dos queratinócitos. Então, o óleo essencial de gerânio, ele é muito completo, ele tem um efeito protetor de membrana. Né? Então ele protege a nossa célula e ele tem um efeito a longo prazo. Então eu não vou ter um efeito instantâneo do gerânio. Então você tem que ir usando o gerânio e aí a sua pele vai se renovando com o tempo e ela vai se restabelecendo, tá? Digamos assim. E ele também ajuda a perda de água, redução de perda de água transepidérmica. Ele tem faz com que a nossa pele tenha um aspecto mais hidratado e homogêneo. Então, a pele mais escurecida, às vezes, ela não tem um melasma, ela tá desidratada. Então, por isso que quando alguém fala assim, Mayra, o que é bom para melasma? Eu falo assim, mas gente, qual é a causa desse melasma? A gente tem que entender a causa dessa mancha, por que ela é persistente, pra gente ser mais assertivo na hora de utilizar esse óleo essencial. Ah, vou usar o gerânio, ele pode ter um efeito? Sim, pode ter, pode ser que demora mais, pode ser que demora menos, tá? Mas às vezes a pessoa tem um desequilíbrio até no processo de melanogênese. Então, a gente precisa saber disso também. Então, não dá para generalizar. Os óleos essenciais cítricos, então, sempre tenho falado aqui, dando algumas dicas, alguns protocolos onde eu sempre associo o óleo essencial de gerânio com o cítrico. Então, é por essa razão, tá? Os cítricos também têm uma ação anti-inflamatória, também antimicrobiana e antioxidante, tá? Eles vão inibir a 5-lipoxigenase também. Um óleo essencial interessante que apareceu aqui, tem 2 estudos, tá? Sobre esse óleo, que é o cipreste. O cipreste, ele tem uma atividade anti-inflamatória, antioxidante e antiglicante. E o que significa isso? Eles fizeram um estudo e viu que o cipreste, ele impede que a célula seja degradada, né, pela glicose, esse excesso de glicose, porque a glicose vai lá, ela pode atuar no rompimento celular, na quebra de proteína de colágeno. Então, ele tem essa atividade. Então, ele é um bom antioxidante também. E aí, tem o óleo essencial de rosa. Então, quando eu falo de gerânio, quando eu falo de rosa, o principal componente desses óleos essenciais é o geraniol. E eu tava dando uma olhada aqui, até em alguns estudos, eles até associam também o citronelau, ele também está presente nesses óleos essenciais. Então, geraniol e citronelau. Então, eles vão atuar como? Então, eles têm uma ação 360 na sua pele, tá? Então, eles vão atuar melhorando a textura da sua pele, reforçando a barreira cutânea e vai proteger a sua pele. Então, ela vai deixar a sua pele mais resistente a essas ações externas. Quando eu falo que é proteger, ela vai aumentar as camadas de queratinócitos na sua pele. Às vezes a sua pele está espessa, não é porque tem um aumento de número de células. E eu acho que acabou meu tempo. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Temos ainda um tempo. Não é porque não é porque eu tenho uma camada mais espessa, não é porque eu tenho um aumento do extrato córneo, que onde a gente pega aqui na pele, eu tenho uma camada de célula morta. Então, eu não vou aumentar minha camada de célula morta, eu vou aumentar a camada de célula viva. E aí, porque quanto menos camada de célula viva você tiver, mais a sua pele vai envelhecer e mais ela vai ser suscetível a rugas. Então, o óleo essencial de rosa, o óleo essencial de gerânio, o óleo essencial de palma rosa, ele vai ter essa ação de proteção de pele. E aí tem um outro óleo essencial também que vai atuar até como protetor antioxidante, anti-inflamatório, que é o óleo essencial de alecrim. E ele também, ele inibe a ação daquela enzima, a elastase, que quebra a fibra de colágeno, né? Então, gente, eu falei muito, né? Então é isso. Então são esses óleos essenciais, eles têm que ser parceiros aí pra gente proteger a nossa pele. Lembre-se que a gente tem que pensar também em qualidade de vida,
tá? Vamos ver, acho que dá tempo de fazer... Ah, não, dá tempo sim. Vamos ver, tem umas perguntas aqui. A Patrícia, oi, Paty, tudo bom? Então, ela tá perguntando aqui para oleosidade. A gente já falou. A oleosidade, eu posso utilizar o alecrim, eu posso utilizar também os cítricos, posso utilizar a melaleuca, eu posso utilizar o lemongrass, também vai atuar na oleosidade, tá, Paty? Mas eu acho que o mais importante também é o equilíbrio sebáceo. E esse equilíbrio sebáceo, o que vai ajudar esse óleo essencial vai ser o óleo vegetal. E aí o óleo vegetal queridinho para isso é o óleo vegetal de jojoba. Então esses óleos essenciais, inclusive, que eu falei aqui, vocês todos vão ser aplicados misturado a uma base de óleo vegetal. Se você tem uma pele muito seca, muito suscetível à escamação, você pode utilizar rosa mosqueta, você pode utilizar o óleo vegetal de abacate, semente de uva. Mas se a sua pele é mais oleosa, você vê que ela tem um desequilíbrio mesmo, né? Que ela tem uma tendência a formar cravo, a obstrução de poro, você vai utilizar o óleo vegetal de jojoba, tá? E agora aqui, deixa eu ver o que mais. Vamos ver, acho que dá tempo de fazer mais uma, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, e base, tem uma pessoa aqui perguntando sobre base. A base, ela é no rosto, tá? Para passar, eu posso utilizar, eu quero utilizar uma base, uma emulsão, um creme, uma loção, posso usar? Pode também, tá? E aí os farmacêuticos de plantão, eles podem fazer várias bases aí que vão ser compatíveis com a sua pele, que vai atender a sua necessidade particular, e aí você pode fazer as misturas, as associações desses óleos essenciais. E eu acho assim, se você for utilizar o gerânio, passa a noite, usa filtro solar para não ter essa ação externa da ação UV. Passa o óleo essencial à noite, que aí ele vai passar a noite agindo na sua pele. De manhã você lava o rosto, segue com a vida e no dia seguinte, de novo, aplica sempre à noite. E você sempre tem que ter uma base, ou uma base vegetal, uma base creme, ou você pode preparar isso numa farmácia de manipulação, uma base já com a mistura do seu óleo essencial. Tudo bem, pessoal? Então, olha, um abraço para vocês. Gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo. Um beijo grande para todos vocês aí, tá? E amanhã estaremos aqui novamente no mesmo horário, às 8 horas. Ontem foi às 19. Várias pessoas falaram, nossa, eu cheguei lá, você já tinha ido embora. Então voltamos ao nosso horário das 20 horas, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima.